E estamos aqui de volta, galera. Estamos aqui de volta hoje com 6 questões de física. É claro que é de física, tá? 6 questões de um simulado que eu apliquei no curso que eu trabalho. Eram 12 questões, é um simulado voltado para SpaceX. Eram 12 questões, 6 minhas, 6 de outro professor, tá? A minha parte era cinemática, porque é uma turma de fevereiro que começou agora há pouco. Tá só no começo o curso. Então são 6 questões de cinemática, tá legal? E sem mais delongas, bora para as questões. Correção do simulado. Então é isso aí, galera. Correção do simulado da SpaceX, é uma turma de fevereiro. Nós estamos aqui em março, comecinho. E essa parte é só de cinemática. Deixa eu pegar o apontador aqui. E bora lá para a correção. Então vamos lá, primeira questão, talvez no simulado, quem fez o simulado aí, talvez a questão não tenha número 1 lá no simulado. Aqui era a primeira questão que eu elaborei para vocês. Peguei lá, tá? Essa aqui é uma questão modificada da AFA. Era uma questão da AFA. Essa aqui era só literal, tal, eu coloquei uns numerozinhos aí. Então diz assim: a partir do instante t0 igual a 0, uma partícula com velocidade inicial de 10 metros por segundo é uniformemente acelerada. No instante 2 segundos, a aceleração cessa e a partícula passa a se movimentar com velocidade constante de 14 metros por segundo. Do instante 4 segundos ao instante 8 segundos, uma nova aceleração constante atua sobre a partícula, de tal forma que, ao final desse intervalo, sua velocidade vale menos 14 metros por segundo. Nessas condições, a velocidade escalar média da partícula no intervalo de 0 a 8 segundos é igual, aí temos aqui as alternativas, e o método de resolver essa questão da maneira mais simples é fazer graficamente. Então tracei para vocês aqui o gráfico da velocidade medida em metros por segundo em função do tempo medido em segundos. E aqui está, a velocidade começa a 10 metros por segundo, ok? Ó, 10 metros por segundo, sobe e depois de 2 segundos atingiu a velocidade de 14 metros por segundo. Ela fica constante até o 4º segundo, onde ela vai cair até o 8º segundo para um valor de menos 14 no tempo 8 segundos. Tudo isso dado lá, tá? É muito fácil fazer graficamente. Você não precisa fazer um gráfico com perfeição igual eu fiz aqui no computador. Você pode fazer um gráfico, só um esboço na hora da prova, para você entender as áreas que você vai ter que calcular. Área, professor? Sim, esse é o gráfico da velocidade em função do tempo. E se você assistiu às minhas aulas anteriores, eu vou deixar aqui no final aqui a playlist onde estão essas aulas. Você já sabe que o gráfico da velocidade em função do tempo, a área do gráfico, né? A área do gráfico com o eixo do tempo, esta área me dá o deslocamento. E para que eu quero o deslocamento? O cara quer velocidade média. O deslocamento vai ser, a velocidade média, perdão, vai ser o deslocamento dividido pelo tempo, né? Ok? E se você quer calcular essa área, você deve ter percebido que esta área aqui é simétrica a esta outra área aqui. Aqui vai de 4 a 6 por questão de simetria, né, gente? Aqui vai do 14 ao menos 14, é uma reta, porque a aceleração é constante. Vai do 14 ao menos 14 entre 4 até o 8. Então aqui tem que passar bem no meio, né? É o 6. Então essa área aqui, que é um triângulo, é exatamente igual a esta área. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa área vai me dar um deslocamento positivo quando eu estou indo no sentido crescente das posições, e aqui um deslocamento negativo, exatamente idêntico, tá? Então esta área somado com essa vai dar 0. Então o meu deslocamento escalar é apenas a área amarela. Fechou? Foi aí? Então eu calculo a área, me dá o deslocamento, mas eu vou desprezar essa área porque ela me dá um deslocamento positivo e essa me dá o mesmo deslocamento negativo, a soma é 0 sobre essa área. Vou calcular essa área para determinar o deslocamento. Eu vou dividir ela em duas para ficar mais fácil.
Aqui embaixo é um retângulo e aqui em cima um trapézio. Você pode dividir em mais. Você poderia passar aqui uma reta e dividir um retângulo mais outro retângulo aqui em cima e aqui um triângulo. Bom, a área me dá o deslocamento. Então vamos lá. Essa parte aqui de baixo, né, é um retângulo de lado 4 e lado 10. Está aqui, lado 4 vezes lado 10 é a área. E aqui em cima é um trapézio. Base maior, que é 4, né? Essa aqui é a base maior, vai até 4. Mais a base menor, que é esse pedacinho, entre 2 e 4. Então vale 2. Vezes a altura do trapézio, que é de 10 para 14. Então a altura vale só 4, dividido por 2. Tudo bem aí? Quando eu faço essa conta, vai dar 52 metros. O que a AFA queria? A questão da AFA não era numérica, tá? Os números foi eu que coloquei. O que a AFA queria? Que você calculasse a velocidade média, né, turminha? Em velocidade média, ΔS sobre ΔT, ok? O ΔS acabei de calcular 52, o tempo total é 8 segundos. Quando eu faço essa conta, 6,5, o que estava lá na minha alternativa A. Então, a primeira questão foi. Legal? Já para aí, curte, compartilha, se inscreve no canal. Quanto você paga para se inscrever no canal? Nada, galera, nada, e me ajuda bastante. Tá legal? Tá curtindo? Tá ajudando você? Você não fez o simulado, mas você vai prestar lá AFA, SpaceX, você vai prestar FUVEST, que também tem cinemática. Então você pode precisar disso aí. Se você goste ou precise, aqui está a cinemática, aqui está a aula de física. E se você quer aprender física, está no lugar certo. Dá um clique aí, você vai me ajudar, não paga nada. Tá legal? A questão 2 aí. A questão 2 diz: a velocidade máxima permitida em uma autoestrada é de 110 km por hora, aproximadamente 30 metros por segundo. Se eu não me engano, essa questão é FUVEST. E um carro nessa velocidade leva 6 segundos para parar. Então, repetindo, um carro na velocidade de 30 metros por segundo, o cara foi bacana, já transformou, já aproximou. Um carro nessa velocidade leva 6 segundos para parar completamente. Diante de um posto rodoviário, os veículos devem trafegar no máximo a 36 km por hora. E o cara foi bacana de novo, já transformou em metros por segundo. Assim, para que carros em velocidade máxima, que é o 30 metros por segundo, consigam obedecer o limite permitido, que é 10, ao passar em frente do posto, a placa referente à redução de velocidade deverá ser colocada antes do posto a uma distância pelo menos de... Então o cara vem lá a 30 metros por segundo, 110, 108 na verdade, né? Ele arredondou. 30 metros por segundo. Vai ter que passar em frente o posto a 10. Ele vai desacelerar, tá? Então tem que ter um espaço para eu pôr essa placa para dar tempo do cara desacelerar. Aonde eu ponho essa placa, né? Para avisar ele, ó, desacelere, aqui você só pode passar a 10. Então o que a gente vai fazer? Considerando a primeira informação, eu vou calcular a desaceleração desse carro. Ele disse que esse carro, estando a 30 metros por segundo, ele consegue parar, ou seja, ir de 30 para 0, de 30 para 0, parar é uma variação de menos 30, em 6 segundos. Tá? Essa é a máxima desaceleração que ele consegue. Ou seja, isso dá menos 5 metros por segundo ao quadrado. Mas eu não quero parar, eu só quero ir de 30 para 10. Quanto espaço eu preciso para isso? Então a gente vai lá em Torricelli para ver quanto espaço eu preciso para isso. A velocidade final é onde eu quero chegar, é 10, mas eu venho a 30. 2 vezes a aceleração, já calculei, é menos 5. Eu quero saber o espaço que eu percorro para fazer a minha velocidade de 30 para 10. Tá? Então, velocidade final é 10, a inicial é 30. Aqui é mais, mas como a aceleração é menos 5, coloquei o menos aqui, 2 vezes 5, ΔS. Galera, aqui é 100, aqui é 900. Passa para lá subtraindo, menos 800, menos dos dois lados, passo 10 dividindo, vai dar 80 metros. Simples assim, questão tranquila, trivial. Alternativa C.
Tranquilo? Já foi 2. Bora para a questão 3. Tá entendendo? Tá acompanhando? Manda pergunta, tá? Manda pergunta, entre em contato. E não esqueça de curtir e compartilhar. Outra questão. Um automóvel e um ônibus trafegam em uma estrada plana, mantendo velocidades constantes em torno de 100 km por hora e 75 km por hora, respectivamente, né? O carro e o ônibus. Os dois veículos passam lado a lado em um posto de pedágio. 40 minutos depois, nessa mesma estrada, o motorista do ônibus vê o automóvel ultrapassá-lo. Então, 40 minutos depois, o automóvel ultrapassa o ônibus. Como, professor, se o automóvel estava mais rápido, demorou 40 minutos para ultrapassar o ônibus, eles estavam juntos no pedágio? O automóvel deve ter ficado parado lá, né? Ele supõe, então, que o automóvel deve ter realizado nesse período uma parada com duração aproximada de... Então, quanto tempo o automóvel ficou parado? Bora para a solução. Primeira coisa que eu vou fazer é transformar esses 40 minutos em hora, tá? Porque lá eu estou tudo com quilômetro por hora. Então, 40 minutos representa 40 dentro do total de minutos que tem na hora, 60. Então, 40 minutos é 40 60 avos de hora, correto? Corta aqui zerinho, né? Dividido por 10 em cima, divide por 10 embaixo, divide por 2, você tem 2/3 de hora. Então eu vou trabalhar com 2/3 de hora. Tá? A velocidade do ônibus, ou melhor dizendo, a velocidade de um móvel com velocidade constante, eu posso usar ΔS sobre ΔT, tá ok? Aliás, com velocidade média também, né? E eu vou verificar que o deslocamento do ônibus é a velocidade vezes o tempo. Tá? Tá indo? Então o deslocamento do ônibus, se o ônibus tem uma velocidade de 75 km por hora, 40 minutos depois, 2/3 de hora, quanto que o ônibus se deslocou, né? Hora vai embaixo com hora, eu tenho a resposta em quilômetro. 2 vezes 75, 150, divide por 3, dá 50. O ônibus se deslocou 50 km. Nesses 2/3 de hora, 40 minutos. Horas. Então, o carro também se deslocou 50 km, porque o carro cruza com o ônibus, passa pelo ônibus exatamente nesse momento, 2/3 de hora. Tudo bem? Mas vamos lá. O carro tem um intervalo de tempo gasto para um determinado deslocamento dado por essa expressão da velocidade. ΔT, o tempo que o carro se desloca, é ΔS dividido por V. Horas. Se o deslocamento do carro também foi de 50 km e o carro está a 100 km por hora, o tempo que o carro gastou para alcançar o ônibus é apenas de meia hora. Para estar naquela posição, é apenas de meia hora. Tá? Meia hora são 30 minutos. Como é que o carro demorou 40 minutos para alcançar o ônibus se em 30 minutos ele já estaria ali? Obviamente, se em 30 minutos ele já estaria e gastou 40, é porque ele ficou parado 10 minutos. E isto está na alternativa C. Correto? Para aí, volta o vídeo, dá uma olhada direitinho, tenta fazer, vai estudar, não vai ver só a correção e pronto, né? Eu vi a correção, já entendi. Volta lá, tenta interpretar. Onde será que você errou? Ah, eu não fiz o simulado. Então você tem que parar a questão antes, se você não fez o simulado, tentar fazer e depois ver a correção. Não é isso? Então bora. Quarta questão. Em certo instante, passam pela origem de uma trajetória retilínea os móveis A em movimento uniforme e B em movimento uniformemente variado. A partir desse instante, constrói-se o diagrama abaixo. De novo, velocidade em função do tempo. Então você vê aí que o móvel A tem velocidade constante, tá? A partir da origem, e o B passa por... Tem esse aqui, ó, passando pela origem também, com velocidade de 6 metros por segundo e vai embora.
O instante, sumiu o O daqui, o instante em que o móvel B está 32 metros à frente de A será, tá? Então eu quero saber o tempo que o móvel B vai estar 32 metros à frente de A. Vamos fazer isso graficamente, que é mais fácil. O que eu quero calcular? O instante t, tá aqui o tempo t, em que o móvel B está na frente do móvel A, 32 metros. De novo, velocidade e tempo, a área é o deslocamento, tá? Então, se eu calcular esta área que eu estou marcando aqui, ó, usando o gráfico de B, eu calculo o deslocamento de B, tá? Dentro de um tempo t. Bora calcular esse deslocamento? Mas para calcular esse deslocamento, eu vou ter que calcular essa área. Para calcular essa área, que é um trapézio, eu tenho uma base maior e eu não tenho o valor da base maior aqui em cima, que é a velocidade. Eu vou ter que calcular ela primeiro, tá? E base menor eu tenho, é 6. A distância entre as bases é t, que é o que eu quero calcular, um tempo t, para que o B esteja 32 metros à frente. E aí está feito. Então primeiro eu preciso calcular o valor aqui, ó, que é a velocidade de B, né? Para isso eu vou calcular a aceleração. Se a gente voltar aqui um pouquinho, eu verifico aqui que o móvel B, que acelera, né, uniformemente, a velocidade dele vai de 6 até 10 em apenas 2 segundos. Com essa informação, eu vou conseguir calcular a velocidade, a aceleração e depois a velocidade, né? Então, olha só, a velocidade vai de 6 até 10, que é 4 metros por segundo de variação, de 6 para 10, 4 metros por segundo de variação. Lembra, a aceleração é ΔV por ΔT. Quanto tempo demora para essa variação de velocidade? Exatamente 2 segundos. Feito essa continha simples, 2 metros por segundo ao quadrado. Esta é minha aceleração, tá? Agora eu vou calcular a velocidade. Como? Eu sei que a velocidade que eu vou adquirir é a velocidade que eu tenho mais o meu aumento de velocidade. Aceleração vezes o tempo. Colocando os numerozinhos aí, a velocidade inicial é 6, a aceleração acabei de calcular é 2. Então a velocidade dele é 6 mais 2t. Então o númerozinho que vai aqui, ó, é 6 mais 2t. Então vamos repetir. Qual é a velocidade de B no início? 6. Qual é a velocidade de B no tempo t? 6 mais 2t. Agora eu vou calcular essa área. Essa área é um trapézio. Como é que eu calculo a área de um trapézio? Base maior, que agora eu sei, é 6 mais 2t. Tá aqui, ó, 6 mais 2t. Essa é a base maior. Quem é a base menor? Esse pedacinho é 6, tá aqui. Vezes a altura. A altura do trapézio é a distância entre a base menor e a base maior, que vai de 0 a t, então a altura é t. Divide por 2. Esse é o deslocamento de B, em função do tempo, é claro. Tá? Se você desenvolver isso aqui, tá? 6 mais 6 é 12 vezes t, 12t, divide por 2, 6t. 2t vezes t, 2t quadrado, divide por 2, t quadrado. Tá legal? O deslocamento do A é mais fácil, porque vai formar um retângulo dentro do tempo t. É um retângulo. Então, esta área, que é um retângulo, me dá o deslocamento de A. Mais uma vez, para você cansar de ouvir, o gráfico da velocidade em função do tempo, a área me dá o deslocamento. Temos tudo isso aqui em vídeo, em aula gravado. Essa área é simplesmente lado vezes lado. Um lado é t, outro lado é 10, então o deslocamento de A é 10t. Agora que eu sei o deslocamento num tempo genérico, né, o mesmo tempo para os dois, o que eu vou fazer? Eu quero que o deslocamento de B, subtraindo o deslocamento de A, dê 32. Por quê, professor? Ora, a pergunta do exercício é: em que instante t, em que intervalo de tempo t, o móvel B estará 32 metros na frente? Então, o deslocamento de B, já que eles saíram do mesmo lugar, subtraindo o deslocamento de A, dá 32, porque ele está 32 metros na frente. O deslocamento de B está aqui,
é 6t mais t quadrado. O deslocamento de A é 10t, está aqui. A diferença tem que dar 32. O resto é conta, gente. t quadrado, né? 6t menos 10t dá menos 4t. Jogo 32 do outro lado, menos 32 igual a zero. Equação do segundo grau. Como é que eu resolvo isso? Bhaskara, some produto, do jeito que você gosta. Fatoração, some e resolva a equação. Se você resolver a equação, uma resposta vai ser 8 segundos. Ela tem duas respostas, a outra resposta vai ser, né, a outra raiz, como a gente chama, menos 4. Não faz sentido físico nenhum para nós essa resposta. Eles não poderiam se encontrar. O móvel B não pode dar 32 metros na frente no tempo menos 4. Então a resposta é 8 segundos, o que está lá na alternativa D. Alternativa D. Bacana a questão, né? Bora! AFA. Isso aqui é AFA, tá? Duas partículas, A e B, se movem em sentidos opostos em uma mesma trajetória. No instante t0 igual a zero, a partícula A inicia do repouso e da origem, repouso quer dizer velocidade zero, origem, posição zero, origem dos espaços, um movimento uniformemente variado. Então a partículazinha A aqui vai no movimento uniformemente variado, tá? E a partícula B passa pela posição 3, né, no mesmo instante, com velocidade constante, permanecendo em movimento uniforme. Então, quando esse cara sai daqui, posição 0, velocidade 0, acelerando, nesse mesmo instante, simultaneamente, a partícula B está na posição 3 com velocidade constante, ok? No instante 2 segundos, as duas partículas A e B se encontram. Elas se encontram no instante 2 segundos. Tá indo? Tá? As duas partículas A e B se encontram, tendo a partícula B percorrido uma distância igual a 2 vezes a distância percorrida pela partícula A, conforme indica a figura a seguir. Nestas condições, a velocidade da partícula A em metros por segundo, no momento em que as partículas se encontram, é igual. Vamos lá? Galera, se B se deslocou até encontrar com A, e A sai do zero, B3, e o B se deslocou o dobro do deslocamento de A, eu acho que já dá aqui de cabeça para ver. Eu vou escrever, mas dá para ver que isso aqui é o número 1 onde eles se encontram, né? Porque o A anda de 0 até 1, tem 1 de deslocamento, o B anda de 3 até 1, se deslocou 2 metros. Na verdade, menos 2, né? É o dobro. É isso que ele está dizendo. Mas se você não percebeu isso, você pode escrever assim, ó. Essa posição onde eles vão se encontrar é uma posição S. Então aqui onde eu estou passando o meu apontador é uma posição S. E o A vai se deslocar até aqui. Qual é o deslocamento até aqui? É S menos 0, né? Deslocamento é posição final menos inicial, tá? E o B que vai se deslocar aqui, o deslocamento dele é S, que é a posição final, menos inicial. Então eu pus aqui, ó, quem é o deslocamento de B? S menos 3. S é onde ele chega, 3 é de onde sai. Esse é o deslocamento de B. Só que o deslocamento de B é negativo, né? Porque ele vai do 3 para um valor menor. Então ele é menos o dobro do deslocamento de A. Quem é o deslocamento de A? É final S menos 0. Tá aqui, ó. S menos 0 é o deslocamento de A. Só que o deslocamento de B é o dobro, por isso eu multipliquei por 2 do deslocamento de A. Por que tem esse menos? Porque o B se desloca negativamente, no sentido decrescente, e o A no sentido positivo. Tá? Nem precisava fazer isso, mas se você fez isso, você caiu nessa equação e você vai ter aí que 3S igual a 3, então a posição dele se encontra é 1 metro. Tá? Mas esse 1 metro de olhar a gente já iria perceber. Bom, o que eu quero? Qual é a velocidade da partícula A quando ela chega lá? Bom, a equação da partícula A é o que vocês chamam de sorvetão. Eu odeio essa expressão, mas tudo bem, vamos lá. Sorvetão. S é igual a S0 mais V0T
meio da aceleração t quadrado. Lembra que a posição da partícula A no início é zero, então vai embora. A velocidade inicial da partícula é zero, vai embora. Só sobra metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado. Essa é a equação da posição de A. E A vai chegar aqui nesta posição aqui no encontro, essa posição vale 1 metro. Tá? Então eu posso dizer que ela chega na posição 1 metro quando o tempo é 2, que é isso que eles dizem, eles vão se encontrar aqui em 2 segundos. Feita essa conta, 2 ao quadrado 4, divide por 2 dá 2, passa dividindo, isola o A é meio, esta é a aceleração da partícula A, meio metro por segundo ao quadrado. Agora, crianças, meio metro por segundo ao quadrado é a aceleração. Qual vai ser a velocidade dela, que é a pergunta do exercício, na hora que ela se encontra? A velocidade dela vai ser a velocidade inicial, aceleração vezes o tempo. Tá? A velocidade inicial é zero, a aceleração acabei de determinar é meio, o tempo que elas demoram para se encontrar é 2, meio de 2 é 1, então isso vai dar 1 metro por segundo, tá lá na alternativa D. Tá lá na alternativa D, galera, ó. Questão AFA, bacaninha, né? Essa é a 5. E agora vamos para a última questão do simulado, que diz o seguinte, essa aqui é EAR, a Escola dos Especialistas da Aeronáutica. Diz aí, um corpo é lançado verticalmente para cima, a partir do solo, com uma velocidade inicial de 40 metros por segundo. Exatamente 4 segundos após o lançamento deste corpo, um segundo corpo com as mesmas dimensões é lançado verticalmente para cima da mesma posição e com a mesma velocidade inicial de 40 metros por segundo. Tá? Considerando a origem dos movimentos como sendo o solo, em qual altura em metros e em que instante em segundos após o lançamento do primeiro. Então eu vou medir o tempo com base no relógio do primeiro, né? Após o lançamento do primeiro, eu quero saber em qual altura, em que instante, né, os dois se encontraram. Nós estamos desprezando a resistência do ar. Esse papo aqui de dimensões é desnecessário. Considere a intensidade da aceleração da gravidade, o famoso 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bora para a solução. Eu começo a solução aqui colocando o meu referencial. Eu adotei o referencial para cima. Vou considerar aqui embaixo, onde eu vou lançar as duas partículas, tá? A posição no chão. Eu pus o 0 no chão. A primeira partícula azul, eu vou dar a ela uma velocidade de 40 metros por segundo. A segunda partícula também eu vou colocar 40 metros por segundo. No entanto, a partícula azulzinha aqui vai ser lançada para cima, a primeira, quando o relógio marca no instante t, tá? E aí eu vou jogar esta para cima 4 segundos atrasada, então t menos 4. Quando essa partícula andou, deslocou 4 segundos, essa aqui, 4 menos 4, 0, ela está saindo ainda, tá? Então, quando o relógio da partícula 1 marca t, o relógio da partícula 2 marca t menos 4. Ela está 4 segundos atrasado no movimento. Tá ok? Estou na frente aí? Mas dá para ver, né? Estou um pouquinho na frente, mas deu para ver. Bom, sendo assim, puxei aqui de lado, se estava na frente, agora não estou mais. Vamos escrever as equações, tá? Equação da primeira partícula, azulzinha. Movimento acelerado, S é igual a S0 mais V0t, meio de AT quadrado. Meio da aceleração, aqui no caso a aceleração é a gravidade. Estou no zero, então S0 é zero, por isso que não aparece aqui, S0 é zero. Velocidade inicial, 40. Então, 40 vezes t. A velocidade é positiva, porque a velocidade é para cima e o referencial para cima. Então, positivo. Só que a gravidade é 10, que é a nossa aceleração.
Só que a gravidade aponta para baixo, eu não marquei aqui porque a gente sabe, né? O G é para baixo. G para baixo, referencial para cima, o G é negativo. Então fica S1 igual a V0t, metade da aceleração vezes o tempo ao quadrado, negativo. Tá? Isso aqui vai dar 5, é claro, 5 negativo. A partícula 2 eu escrevo do mesmo jeito, é a mesma velocidade, é tudo igual. Uma diferença é que ela está atrasada no tempo, né, na hora do lançamento. S2, a partícula amarela, velocidade inicial é 40, 40 vezes o tempo, que é t menos 4, tá? Para sincronizar o tempo dela com a de cima, menos metade da aceleração, o menos mesmo motivo, né? A gravidade aponta para baixo, o referencial aponta para cima, então aqui é negativo, então ao contrário. E o tempo t é t menos 4, e o tempo vai ao quadrado. Bom, a hora que elas se encontram, galera, né? O que vai acontecer? Esse 40t menos 5t quadrado, né? 40t menos 5t quadrado, eu já fiz essa conta, é a posição da partícula 1. Ora, tem que ser a mesma posição da partícula 2, hora do encontro, que é 40t menos 4 menos 5t quadrado. Então eu igualei a posição da partícula 1 com a posição da partícula 2, que é a situação de encontro. O que a gente vai fazer agora? Transpiração, né? Transpiração, trabalhar com isso aqui. Você vai fazer uma distributiva aqui, ó, 40t, que vai cancelar com 40t do outro lado, 40 vezes menos 4 é menos 160. Vai resolver esse parênteses, quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Vai multiplicar por 5, que está aqui, e a coisa vai ficar com essa cara aqui. 40t menos 5t quadrado igual a 40t menos 160 menos 5t quadrado mais 40t menos 80. Olha lá, olha o 40t e 40t do outro lado. Vai embora. Menos 5t quadrado de um lado, menos 5t quadrado do outro. Vai embora. O que sobrou? 0 é igual a 160, que é esse cara, mais menos 80, mais 40t. Tá? Menos 160 menos 40 dá menos 240, joga do outro lado, fica positivo. Tá? Então fica 240 é igual a 40t, ou 40t igual a 240, tanto faz. Passo 40 dividindo, 6 segundos. Então eles demoram 6 segundos para se encontrar, medido no relógio, no braço da primeira partícula. Tá? Onde elas se encontram? Bom, pega a função da partícula 1 para ver onde ela está, que é onde foi o encontro. Ou a função da partícula 2. A da 1 está mais fácil, né? Vamos fazer pela 1. Depois você faz pela 2 só para ver que dá certo. Então a posição da partícula 1 é 40t e o tempo de encontro é 6 segundos. Menos 5t quadrado e o tempo de encontro é 6 segundos, que vai ao quadrado. Feita essa conta, o encontro se dá a 60 metros de altura. Tá legal? 60 metros de altura. E 60 metros de altura está na alternativa D. Legal? Gente, curte, compartilha, se inscreve no canal, me ajuda muito e eu vou poder ajudar mais vezes você. Legal? Obrigado, a gente se vê aí pelos cursinhos da vida ou aqui pelo canal do YouTube. Abraço!